E aí eu espero que você esteja bem, que tudo esteja em paz, especialmente com respeito a Deus. Ande em paz com Deus. Nós estamos estudando o livro de Jeremias hoje, aqui no Bíblia em Poesia, capítulo 22. E eu quero lhe fazer um convite. Eu sei que tem gente que acompanha todo dia, mas que ainda não se inscreveu no canal. É importante que você se inscreva, porque quanto mais inscritos nós tivermos, quanto mais engajamento tivermos, mais o YouTube vai entender esse conteúdo como importante e vai trazer para outras pessoas. Então clique, comente, diga de onde você está assistindo, nos ajude a fazer esse canal crescer, não para glória nossa, nós não queremos glória para nós, mas queremos que Deus seja exaltado e glorificado e muitas pessoas se arrependam e se preparem para a volta de Jesus. Vamos então para o estudo do livro de Jeremias, capítulo 22. Você pode pegar a sua Bíblia, porque ainda que a gente fale aqui um pouquinho fora das palavras iguaizinhas na Bíblia, o sentido é o mesmo, porque as coisas às vezes não são como Deus quer. Deus gostaria que essa vida, que essa sociedade vivesse tudo sem problema, mas nós passamos por desafios, opressão, problema, angústia. Mas precisamos entender que Deus continua no trono, continua direcionando a vida de todas as pessoas. E Ele busca, através das provações, a nossa consagração, primeiramente a Deus, né, a sua palavra, e também a nossa fidelidade para com as coisas que valem a pena. Assim diz o Senhor para Jeremias: desça ao palácio do rei de Judá e proclame ali esta mensagem. Ouça a palavra do Senhor, ouça o que ele diz, ó rei de Judá, tu que te assentas no trono de Davi, tu e todos os teus conselheiros, o teu povo que passa por estas portas, assim diz o Senhor, assim diz o Rei, o Senhor verdadeiro. Administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, e não oprimem e nem maltratem o estrangeiro. Por favor, ao órfão ou à viúva, vocês devem ajudar. Não derramem sangue inocente e não hajam mal neste lugar. Por quê? Porque se essas ordens vocês tiverem o cuidado de cumprir, então os reis que se assentarem aqui neste trono de Davi, eles entrarão pelas portas deste palácio e em carruagens, estarão de cavalos, tudo será feito de novo, também estarão em companhia dos seus companheiros e também na companhia de todo o seu povo. Mas se vocês desobedecerem e essas ordens e não fizerem o que é certo, então declara o Senhor, eu juro por mim mesmo, eu digo que este palácio ficará muito em breve totalmente deserto, porque assim diz o Senhor a respeito do palácio real de Judá. Apesar de você ser para mim como Gileade e como o topo do Líbano, certamente eu farei de você um deserto, uma cidade que não dá para nela habitar. Sabe por quê? Eu prepararei destruidores contra você. Com suas armas muito fortes, eles virão e eles cortarão o melhor dos seus cedros. E ao fogo, a esses cedros, eles logo lançarão. De numerosas nações, muitos passarão por essa cidade e perguntarão aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessas? E o que aconteceu com essa tão grande, tão influente cidade? Então vocês lhes responderão: foi porque a aliança do Senhor eles abandonaram e também adoraram outros deuses e culto a esses deuses falsos o meu povo, as pessoas de Israel prestaram. Então não chorem pelo rei morto e nem sua perda vocês devem lamentar. Chorem amargamente, porém, por aquele que está indo para o exílio, porque ele nem verá, nem a sua terra natal, ele também jamais voltará. Porque assim diz o Senhor, acerca de Salum, o rei de Judá, o sucessor de seu pai Josias, que partiu deste lugar. Ele jamais voltará, morrerá no lugar para onde o levaram prisioneiro, e novamente a esta terra ele jamais verá. Ai daquele que constrói o seu palácio por meio de corrupção
que aqueles aposentos que ele constrói pela injustiça e enaltece dessa forma a opressão, fazendo seus compatriotas por nada trabalharem, sem salário justo para eles, para aquelas pessoas pagarem. E ele diz: um grande palácio para mim construirei, um palácio bem bonito, com aposentos espaçosos, sim, para mim eu farei. Então ele faz amplas janelas, o palácio todo de cedro revestido, pinta todo de vermelho, com finalidade de ficar muito, mas muito bonito. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida? O seu pai não teve bebida? Ele fez o que era justo e certo. E com ele, tudo ia muito bem. Porque ele, o seu pai que era rei, defendeu a causa do pobre e do necessitado. E assim tudo corria bem. E isso não significa conhecer-me a mim também. Então, assim declara o Senhor: você não vê, nem pensa em outra coisa não. Você não pensa nada além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, viver com opressão e também com extorsão. Portanto, o Senhor, a respeito de Jeoaquim, que era filho de Josias, rei de Judá, ele diz bem assim: não se lamentarão por ele, clamando: ah, meu irmão. Ou então dirá: ah, minha irmã. Não se lamentarão, não clamarão: ah, meu Senhor, ou ah, sua majestade. Ele terá o enterro de um jumento. Um sepultamento terrível, sem nenhuma dignidade. Para fora de Jerusalém, ele será arrastado, e fora das portas de Jerusalém, ele será como se fosse um animal de qualquer maneira jogado. Jerusalém, suba ao Líbano e clame, a sua voz em Bazã grite alto, clame desde Abarim, porque todos os seus aliados foram totalmente destruídos e esmagados. Quando você se sentiu segura, eu adverti, mas você, como sempre, você tapou seus ouvidos e não quis me ouvir, porque desde a sua juventude esse sempre foi o seu procedimento. Você não me obedece e vive sempre nesse tormento. E para longe todos os governantes, o vento conduzirá, o mesmo vento que conduz você e os seus aliados para o exílio. A este povo totalmente, todo o povo levará. Então, por sua conduta, você, Judá, será envergonhada, e por causa de todas as suas maldades, você será totalmente humilhada, porque você está entronizada no Líbano, que, aninhada em prédios de cedro, está. Então, quando lhe vierem as dores de parto, aquelas dores fortes, como a de uma mulher que está para dar à luz, certamente você, muito firmemente você gemerá. Então, eu juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, que é rei de Judá e é filho de Jeoaquim, se você fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. E nas mãos do que querem tirar a sua vida, sim, eu o entregarei naquele dia. Porque daqueles que você teme, sim, nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, nas mãos dos babilônios, você será para eles, você será um terror. Eu expulsarei você e sua mãe para um outro país onde vocês não nasceram, com a mulher que lhe deu a luz e no qual ambos viveram. Vocês vão morrer, e a terra a qual vocês anseiam voltar, vocês jamais poderão viver. É Joaquim um vaso desprezível, um utensílio que ninguém quer. E será que também este é um vaso quebrado? Porque ele e os seus descendentes, num país que não conhecem, serão expulsos e também serão lançados. Deus não queria isso. Ó terra, ouça a palavra do Senhor, ouçam atentamente, porque assim
Desta forma é que diz o nosso Deus e Senhor: registrem este homem como homem sem filhos, e em toda a sua vida ele não prosperará. Nenhum dos seus descendentes, ninguém da sua família prosperará, e nenhum dos seus descendentes sentará no trono de Davi, e não haverá entre eles alguém que governe sobre a cidade de Judá. Essa profecia é especialmente focada no reinado de Jeoaquim. Jeoaquim foi um rei mau, não seguiu os caminhos do seu pai Josias. E você, que caminho tem seguido? O caminho do seu pai que era bom? O caminho do seu pai que era mau? Você não tem desculpa, a decisão é sua. É você que tem que decidir que caminho você seguirá. Que Deus te abençoe, que sustente você e que te dê orientação do Espírito Santo para tomar boas e sábias decisões. Até amanhã.